Você já ouviu falar em Viriato, certamente, é o primeiro grande herói lusitano. Mas você sabe onde ele nasceu? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Viseu, terra de Viriato. E não só de Viriato, mas também de Grão-Vasco, que esse, infelizmente, pouca gente conhece. Mas o Grão-Vasco foi o maior pintor da Renascença portuguesa, nos anos 1500. O Museu Grão-Vasco, lá em Viseu, que fica ao lado da Sé, é maravilhoso. Se fosse, olha, o que você tem para fazer em Viseu? Visitar o Museu Grão-Vasco, já valeria a pena. Mas enfim, obviamente tem outras coisas e que nós vamos falar hoje sobre Viseu. Viseu está ali na região central de Portugal. Já saímos do norte, já saímos do Minho, não estamos em Trás-os-Montes, estamos na região das Beiras, né? Na região central de Portugal. E Viseu é muito conhecida como a terra onde Viriato teria nascido. Quando os romanos invadem a Espanha, né? Eles, durante as chamadas Guerras Púnicas, né, que começa lá no século III a.C., começa em 218 a.C., os romanos eles vencem os cartagineses no ano 206 a.C. e começam a conquista da Península Ibérica, e foi uma luta renhida. Você teve vários episódios de guerras e talvez as mais famosas sejam as chamadas guerras lusitâneas, né? Você vai ter depois as guerras cantábricas lá na região norte, quando depois vai ser estabelecida a Pax Romana, né, pelo Augusto. Mas as guerras lusitanas, elas foram, durante o século II a.C., foram lutas renhidas e que morreu muita gente. Morreram muitos romanos e muitos lusitanos. A resistência dos lusitanos foi uma resistência muito feroz. E eles tiveram um grande líder, que era o Viriato. Viriato, ele era um pastor ali em Viseu e nos Montes Emínios, na Serra da Estrela, e que acaba organizando uma milícia, né, e montando um exército que atuava como guerrilha. E estão no alto dos morros, estão nos castros, e estão ali, conhecem bem a região. Então os soldados romanos vão sendo dizimados. E eles só ganham a guerra contra os lusitanos porque eles não só são... os romanos pedem lá um determinado momento em que eles vão pedir uma trégua e vão fazer uma paz, né? E que eles matam 40 mil lusitanos. Foi uma coisa horrorosa. E o Viriato acaba sendo morto à traição. 3 assessores dele, enfim, 3 soldados que o ajudavam, pessoas de confiança, receberam um dinheiro, um suborno de Roma e o matam. É uma coisa, enfim, um episódio horroroso, enfim, é retratado isso, né? Uma pintura sobre a morte do Viriato. Mas, enfim, Viriato é o primeiro grande herói lusitano, nascido em Viseu, e lá em Viseu você tem um espaço chamado Cava de Viriato. Eu tive lá, é um negócio assim emocionante, que você tem a estátua, né, ali do Viriato e dos seus guerreiros, né? Enfim, olhando ali, não se sabe exatamente se aquilo ali olha, aqui o Viriato de fato estava aqui nesse local. Pouco importa, as lendas, se a gente for querer saber a verdade dos fatos, muita gente, a história fica sem graça, né? Enfim, então tá lá o Viriato e os guerreiros lusitanos nessa chamada Cava de Viriato, que está lá. Então é um local muito bacana para se visitar, muito interessante. O que mais tem para ver em Viseu? Bom, tem a Sé Catedral, que é belíssima. Ela começa a sua construção pelo Afonso Henriques, 1147, mais ou menos, né? Ele dá início à construção da catedral, lá da igreja, e ela é um estilo românico,
e ela vai sendo modificada, né? Então depois ela tem o estilo gótico, estilo manuelino, ela enfim, acaba sendo essa mistura de estilos artísticos. É um local muito bonito para se visitar. E ao lado está o Museu Grão Vasco, que, como eu falei, Grão Vasco é a maior expressão artística da pintura portuguesa nos anos 1500, é o grande nome do Renascimento e pouca gente conhece. Então, acho que visitar Viseu, conhecer a Cava de Viriato, conhecer a Sé Catedral, conhecer o Museu Grão Vasco e, obviamente, tem outros locais para se visitar que são muito interessantes. Voltando um pouco à história, os lusitanos eles acabam sendo pacificados pelo Júlio César. No ano, mais ou menos ano 60 a.C. é quando Júlio César consegue pacificar os lusitanos, porque vai ter vários episódios de guerra depois do Viriato, em Sertório, enfim, tem muita coisa aí para se discutir. Mas no ano 60 a.C. é quando finalmente Júlio César pacifica os lusitanos. A Península Ibérica ainda não está conquistada. Os romanos ainda vão penar um pouco. Só lá no ano 19 a.C. é que Augusto consegue estabelecer a Pax Romana. Tem muita história para se conhecer de Viseu. Viseu foi um local que começa... Tem um castro, né? Você tem ocupação pré-histórica lá, tem castro, tem ocupação, enfim, dos povos originários, né? Você tem os romanos, você tem os visigodos, tiveram um período lá, e esse período dos visigodos é um período obscuro, e a cidade volta a florescer durante o período de conquista dos mouros. Ela vai ser reconquistada aos mouros pelo Fernando, rei de Leão, reconquista Viseu aos mouros, e depois ela vai passar a integrar o nascente Reino de Portugal com Afonso Henriques. É um local que vale a pena visitar. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, mande o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Obrigado.